Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês estão me assistindo. Meu nome é Hermes Marcos Vasconcelos Soares, sou engenheiro civil. Percebam vocês uma coisa aqui tão importante. Vocês sabiam que São Paulo tem 3 meses de alta intensidade solar, com sol a pino, com um sol causticante na cabeça das pessoas, sol a pino, e Belo Horizonte tem 4 meses, São Paulo tem 3 meses, vocês sabiam disso? Sol a pino ao meio-dia e, consequentemente, abre-se um leque de 8 às 16 horas de muito calor. Então, vamos ver aqui o meu currículo. Está aqui meu currículo. Eu tenho pós-graduação na UFMG e na USP. Fui professor na Univale, na área de engenharia civil, por 18 anos. Já tem 18 anos que eu parei de lecionar, mas tenho atuado ativamente na construção civil. Vou mostrar para vocês mais alguns itens aqui importantíssimos. Vejam vocês. Isso aqui foi algo feito uma reportagem no G1 da Globo. Veja você, fala-se hoje de ilhas de calor, mas vejam vocês que isso aqui também torna-se uma ilha de frio. Por que torna uma ilha de frio? Porque os prédios fazem sombra uns nos outros e torna-se uma verdadeira ilha de frio à noite. Durante o dia não há. Os prédios tampam as ruas e aquilo forma-se uma ilha de frio. E olha o que essa ilha de frio vai fazer. Vai aumentar tremendamente a umidade nessa cidade. Então vejam vocês, quanto menor a temperatura, maior a densidade, 75, 74. Quanto maior a temperatura, aqui 40 graus Celsius, tensão já é menor. Ou seja, a água já ficou com a menor resistência. Vamos ver aqui uma próxima foto aqui. Veja que isso aqui é uma pocinha de água que eu derramei. Se tiver uma formiga andando aqui, vai ver uma parede de água aqui toda tensionada. Se você fincar uma agulha aqui, essa água nem sai, não estoura não, porque a água está tensionada. Agora imagine essa água num tecido, numa roupa. Por que a roupa seca à noite? Você lava a roupa, coloca no varal e por ela estar ali aderida àquele tecido, ela vai perder suas tensões e por isso ela vai evaporar facilmente. Então vejam vocês, isso aqui é a cidade de Fortaleza. Vejam vocês, os prédios fazendo sombra nos outros. Olha aqui a rua aqui. Essa rua não vai ser irradiada, à noite vai ficar uma ilha de frio à noite. À noite vai ficar muito fria, carregando umidade para as pessoas. Vamos ver agora a cidade de São Paulo, porque para mim é pior ainda a cidade de São Paulo. É prédio demais, é cheio de sombra nas ruas. À noite é uma verdadeira ilha de frio. De dia, uma ilha de calor, mas à noite uma ilha de frio. Voltando à base científica, eu ainda afirmo para vocês categoricamente que a barragem de Brumadinho e Mariana, elas caíram, obviamente, por vários aspectos. Falta de desleixo na construção, pode ter sido, não posso afirmar categoricamente, mas o que fez ela explodir foram as oscilações térmicas. Isso é que fez com que ela explodisse. Ninguém fizeram a barragem, não se preocuparam com as questões das normas técnicas, veio essa radiação solar e fez com que ela explodisse. Se não fosse oscilações térmicas, ela não teria explodido, ela teria caído de outra forma. Então está falando aqui um engenheiro de muitos anos de experiência, um engenheiro que já viu parede explodir por causa de radiação solar. Então fica aí essa minha opinião, por que essas barragens caíram também devido ao clima. O que é que influencia o clima? O que influencia o clima é a latitude. O que é latitude? Vejam vocês, aqui até parece que vocês estão vendo um reflexo, até parece que o Sol está no Trópico de Câncer. Aqui é o Equador. O Trópico de Câncer passa mais ou menos aqui sobre a ilha de Cuba aqui. O Equador está aqui, o Trópico de Câncer são paralelos ao Equador. O Trópico de Capricórnio está aqui em São Paulo. São 23 graus até São Paulo, 23 graus até Cuba. Aqui é 0 graus. Até no Polo Norte são 90 graus. Então veja que de Cuba até no Polo Norte, 90 menos 23 tem 67 graus. São Paulo também. De São Paulo até o Polo Sul tem mais ou menos 67 graus também. Então a latitude, ela vai determinar muito sobre essa alta intensidade que eu estou falando. Ela vai determinar e vamos ver coisas interessantíssimas sobre a latitude aqui também. A próxima é a altitude. Veja que a altitude influencia demais. Veja esse mapa aqui. Eu falei com vocês que a altitude
ela influencia muito no clima. Então vocês podem ver aqui relevos no Brasil, relevos aqui nos Estados Unidos, relevos aqui perto de Boston, Nova York, relevos aqui mais no sul da África, relevos aqui na China, na Rússia, na Europa toda, no Brasil mais aqui para o lado de Minas Gerais, São Paulo, aqui na Amazônia tem pouco relevo, aqui tudo é Cordilheira dos Andes, que é alta, muito alta aqui. E vejam bem, qual que é mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul? Sempre pensei que o Polo Sul fosse mais quente do que o Polo Norte, ou seja, fosse menos gelado do que o Polo Norte. Mas vejam vocês o quanto que o relevo influencia no clima. A cada 150 metros de altitude é menos 1 grau em relação ao nível do mar. Aqui, vejam vocês, aqui no Polo Sul, nós temos aqui montanhas de rocha, chega até 3.000 metros de altitude. Aqui no Polo Norte não tem rocha nenhuma, aqui é só gelo sobre o mar. Isso faz uma diferença tremenda. Por qual é a diferença? O clima aqui, a temperatura varia de 0 a menos 30 graus Celsius. O clima aqui no sul do planeta varia de menos 40 a menos 80 graus. Por quê? Exatamente por causa da altitude. Então, quanto maior a altitude, mais frio é o local. Por isso que é muito importante entender dessas questões de temperatura, do clima. Aqui, então, vamos começar o estudo. Vejam vocês, para começar a entender do clima, nós temos que saber o posicionamento do Sol. Como que o Sol caminha? Como que o Sol caminha no nosso planeta? O nosso planeta é que gira. O Sol fica parado, ele é que gira. Ele gira no sentido leste. Ele gira para o leste, ele não gira ao contrário, ele gira para o leste e o Sol fica parado. Então aqui vai acontecendo as estações. Por exemplo, 21 de março, é a época próxima que nós estamos aqui, ele está lá no Equador. Então aqui 21 de março. 22 de junho, ele já está lá no Trópico de Câncer, já vai esquentando lá os Estados Unidos. O calor está saindo da gente aqui e está indo para os Estados Unidos. 23 de setembro ele volta no Equador. Depois em dezembro ele vem para aqui, para o sul do planeta, aqui para São Paulo. Ele vai estar lá no Trópico de Capricórnio, vai estar a pino lá em São Paulo. Então, vamos explicar isso aqui mais. Veja que eu fotografei dentro do meu apartamento todos os meses do ano, o posicionamento do Sol. Então, às vezes você mora numa casa que você não tem essa visão do nascer do Sol. Então, da minha casa lá, eu tenho essa visão do nascer do Sol. Então, eu fiz várias fotografias, caminhar do Sol ao nascer. Então, vejam vocês, já 2 de fevereiro, já está nascendo um pouquinho para a esquerda, já em março já está bem para a esquerda, já está caminhando para o Equador. Aqui, 2 de abril, julho, agosto, está voltando. Setembro aqui, dia 23 de setembro, foi o dia que já voltou para o Equador. Vai começar o verão aqui no sul do planeta. Começou a primavera, né? E quando chegar aqui, 3 de outubro está vindo, a 6 de novembro, aqui 24 já é o verão mesmo aqui para nós, 24. Então aí acaba a rodízio do ano. Aí só para ver de novo as mesmas imagens, vai passando mês a mês. Veja que só a pino só pega na zona tropical, zona temperada sul, temperada norte, não, nem aqui, né? Muito menos aqui. Então só a pino só pega intertrópicos, só intertrópicos que pega o sol a pino, só no intertrópicos. Aí olha aqui, uma foto de um cidadão aqui, em pleno meio-dia, só a pino na cabeça do homem aqui, ó. Não tem nem sombra, olha a sombra, tá vendo? Só a pino, isso é só a pino. Você imagina você arando a terra no sol a pino meio-dia, isso só ocorre meio-dia. Mais de trópico nosso aqui de Capricórnio, na nossa latitude 19 aqui, o sol esquenta muito de 4 da tarde, de 8 da manhã até 4 da tarde. Lá nos Estados Unidos, obviamente que esse leque vai aumentar, porque o dia é muito maior, vai aumentar, isso até compensa. Eles estão mais afastados do sol, mas eles têm um dia... estava conversando com uma pessoa que mora lá em Boston e falou comigo assim, o mês mais quente é julho, início de agosto. Por quê? Porque o sol começa a chegar lá no Trópico de Câncer dia 22 de junho. Ele chegou e começa a esquentar. Quando ele está saindo, voltando para o Equador, ele está pegando lá, aí no mês de julho e já vai ser o mês mais quente lá no norte do planeta mesmo. Ele tem razão. Então aqui, olha aqui, isso aqui é o cidadão, né? Ele está olhando que meio-dia
exatamente na passagem da primavera para o verão. Exatamente na passagem da primavera para o verão. Olha o que o cidadão está até apontando para o relógio. Olha aqui, lá em Nova York, olha as sombras. Meio-dia, na passagem da primavera para o verão. Veja vocês aqui. Olha a sombra. O sol só pega inclinado lá em Nova York. Não pega pino igual aqui na nossa região. Aqui uma tenista também, lá em Nova York, no US Open, ó. Clina. Aqui agora eu vou falar para vocês de uma situação que chama reflexo da radiação solar, albedo. Então o albedo é muito importante conhecer o albedo para poder entender de clima. Não se entende de clima se não entender de albedo. Veja vocês aqui, nuvens finas, nuvem grossa. A nuvem fina ela reflete 25% a 50% da radiação solar para o espaço. O resto passa para baixo. Nuvem grossa, 70% a 80%. Quando tem nuvem grossa, a Terra fica mais fresca. O oceano no horizonte, ele reflete, quando ele está inclinado, 6 horas da tarde, mais tarde, ou bem de manhã, ele reflete 50% a 80%. Mas no sol pino, ele absorve quase toda a energia. Essa energia vai até 600, até 2.000 metros de profundidade. Esquenta o mar, aquilo que eu falei. Tem a areia, tem a grama, as neves finas lá. Ela reflete muito. Se você olhar aqui, ó, olha como é que a neve reflete quase tudo para o espaço. Se a Terra fosse feita só de neve, a Terra seria muito mais fresca, né? Agora o mar, olha o que o mar faz? Ele capta 93% da energia, o mar, e reflete 7%. Por isso que aqui na minha cidade eu estou fazendo os prédios agora, procurando fazê-los com cerâmicas brancas ou pintando de branco. Aqui é uma cidade também com nuvens finas. Estão vendo aqui o que é nuvens finas? Isso aqui é nuvens finas. Isso aqui é nuvem grossa aqui. Digamos que isso aqui é lá em Londrina. Passou o dia todo radiando ali naqueles calçamentos, igual eu falei. Veio uma nuvem grossa dessa aqui. O dia foi todo quente, mas chegou uma nuvem aqui 3 horas da tarde aqui. Era para ser uma noite quente. Se essa água cair e esfriar os calçamentos, a noite vai ser melhor. Mas aqui também, agora o sol já não está entrando aqui. Já não está entrando para esquentar mais essa cidade aqui, que é de Londrina. Aqui, Governador Valadares. Muitos prédios, igual eu já falei. Então é muita radiação solar, 4 meses de alta intensidade solar, mas é uma cidade que tem 6 meses do melhor clima do planeta para se morar, que você pode sair todo dia, né, fazer suas festas, ir para encontros, jogar bola todo dia. Por isso que o brasileiro é bom de futebol, né? Porque pode jogar bola todo dia, num campo grande. Lá nos Estados Unidos joga mais basquete e voleibol, porque pode jogar na quadra menor. Governador Valadares, cidade bonita, maravilhosa, né? Não é só calor que tem aqui, não. Então, agora vamos entender isso aqui. Por que Belo Horizonte, Governador Valadares, tem 4 meses de alta intensidade solar? Entenda isso aqui. Governador Valadares, Belo Horizonte. O sol pega pino aqui nesse instante, entendeu? O sol pega pino. Por que o sol pega pino? O sol pega pino no intertrópico, como eu já havia dito. Então vamos acompanhar esse mapa aqui. Olha o mapa que eu fiz aqui, está bem didático esse mapa. Olha lá, o sol, isso é um percurso aparente do sol. Quem está rodando é a Terra, não é o sol. Então o sol vai passando. Para o sol poder descer, poder apresentar um aspecto aqui que ele mudou de posição, no mínimo 5 dias. Quando o sol estiver aqui, ele começou a esquentar aqui Belo Horizonte e Governador Valadares. Vejam vocês. Ele tá 1 mês e meio de distância, o centro dele, ele está pino aqui, mas já começou a esquentar Valadares. Então vejam vocês como é o clima. Então, chegou aqui em Belo Horizonte, aqui está pino. Aqui está pino estava pino, agora está pino em São Paulo. Então, de Belo Horizonte até São Paulo, ele gastou 15 dias. Agora ele vai gastar 15 dias para voltar para pino em Belo Horizonte, Governador Valadares. Aí gasta 1 mês e meio para sair. Se nós voltarmos aqui 1 mês e meio para chegar aqui, 15 dias, aí 2 meses, 15 dias para voltar Belo Horizonte, Governador Valadares, 2 meses e meio. Por isso tem 4 meses. Agora, se nós formos ver aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. 3 meses de alta intensidade solar. 3 meses. Veja vocês aqui. Então ele está lá no Equador, ele caminhou, veio aqui para mais ou menos aqui no sul da Bahia, aí está 1 mês e meio de São Paulo. Aí começa a esquentar São Paulo. 1 mês e meio. Aí ele veio aqui para São Paulo,
chegou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, aqui, ó, a Pino em São Paulo, a Pino no Rio de Janeiro, e ele começa a esquentar o sul do planeta também, já tá abrindo iluminação para aqui tudo, até o Polo Sul aqui. Veja vocês, mas quem está aqui no sul do planeta, aqui, quem está aqui na Argentina, aqui, o Sol, como ele passa aqui ele está inclinado. Então o clima fica bem ameno para quem está no sul do planeta. Por isso que as pessoas que moram aqui no sul querem comprar um apartamento voltado para o norte do planeta. Então, aí o Sol estava aqui, ele gastou 1 mês e meio para chegar aqui, gasta 1 mês e meio para sair de São Paulo. Então são 3 meses de alta intensidade solar em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você pode ver aí Curitiba, Porto Alegre, tudo 3 meses, Buenos Aires. E é o mesmo raciocínio, a mesma similaridade lá pelo lado da Europa. Isso é uma coisa que eu determinei pelo meu sentir do clima aqui na minha cidade. Foi um aspecto que eu fiz. Estou dizendo que isso tem precisão. Mas para mim é um aspecto de 1 mês e meio de muito calor. Quando o Sol está distante da minha cidade, 1 mês e meio, já começa a pelar aqui. Eu moro em Governador Valadares, nós temos aqui 4 meses de alta intensidade solar. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos 2 meses de um clima agradável, que é março e outubro. Agora nós temos 6 meses de um clima mais agradável do mundo, que é abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. É um clima maravilhoso, é um clima que você pode sair todo dia, no inverno você vai para qualquer lugar, não tem grandes concentrações de neve, né, quando é inverno lá nos Estados Unidos. Ou seja, aqui nós temos 2 meses de um sol causticante, um sol bravo, que é 15 de dezembro até 15 de fevereiro. A data pior desse sol aqui, principalmente na cidade de Governador Valadares, mais do que em Belo Horizonte, mais do que em São Paulo. É muito pior. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é um clima muito pesado aqui na nossa cidade. Mas a cidade tem aspectos fantásticos. Para mim, é uma das melhores cidades para poder habitar. Vou mostrar muito mais detalhes aqui ao longo da nossa palestra sobre isso. Está no Trópico de Câncer. Aqui o Equador, aqui é o Brasil, onde eu fiz aquela simulação lá para vocês perceberem o negócio das datas. Tem uma cidade que é chamada Valdívia e tem uma cidade uma cidade grande, Nova York, né? E Valdívia é uma cidade pequena, latitude 40, latitude 40, praticamente 40, 40. No Trópico de Capricórnio é 23, no Trópico de Câncer 23, Trópico de Capricórnio 23 também, né? Então, isso aqui é a latitude. Aqui é 0. Se você for olhar o globo, veja o globo aqui. Aqui é 0. Daqui até aqui tem 90 graus. Então, para chegar no Trópico de Câncer no norte do planeta é só 23 graus. Então, tem muita área aqui para cima. Então, isso chama latitude. Cada paralelo é latitude. A latitude tem a ver muito com esse caminhar do Sol. Esse caminhar aparente do Sol. A longitude, ela é definida por isso aqui. Aqui tem a linha de Greenwich, que é feita lá em Londres. Aí a longitude marca para cá e marca para lá os graus. Mas a longitude vai influenciar no fuso horário. Vocês podem assistir muitos filmes aí no YouTube sobre cartografia. Vocês vão ter um entendimento melhor sobre isso. Então, guarda aqui Valdívia, guarda aqui Nova York, que eu vou falar isso depois. Essa aqui é a cidade de Valadares, onde tem muito prédio, igual eu falei para vocês. Esse dia aqui foi um dia até ameno, tem nuvens, a temperatura está até amena aqui. Né? Isso é no mês de março, está tranquilo. Aqui é uma cidade, a mesma cidade, muitas edificações da cidade. Agora aqui, eu vou mostrar para vocês por que essa cidade, Governador Valadares, ela é a única no planeta. E como eu já disse lá para trás, eu construí 20% dos prédios altos dessa cidade. Então não existe uma cidade no planeta com essa quantidade de prédios. Tem cidades vizinhas aqui de Governador Valadares, que tem o mesmo clima, mas não tem essa quantidade de prédios. Então vejam vocês aqui. Isso aqui é o norte de 19, é o paralelo à linha do Equador, norte de 19, que está a cidade do México. Vamos ver.
Vamos ver aqui, veja vocês que isso aqui tudo é altitude. Tudo é muito alto. Então, tá aqui a ilha de Cuba, aqui é o Oceano Atlântico, aí nós chegamos aqui no norte da África, não tem nenhuma cidade aqui. Olha para vocês verem, aqui já é na Índia. Todas essas cidades aqui são todas cidades pequenininhas, não existe cidade grande aqui, nesse norte aqui. Não existe nada, ó. Então aqui tudo é Oceano Pacífico, chegou na cidade do México, aqui tem 2.400 metros de altitude, cidade do México. Mesmo assim está muito banhada pela maritimidade, é igual a ilha de Cuba. A ilha de Cuba também tem muita influência do mar que regula o clima que faz ele ficar mais ameno do que aqui em Governador Valadares. E tem uma outra questão ainda que reduz o clima das cidades, que eu vou mostrar mais para frente. Então veja vocês, agora estou aqui no sul, olha o paralelo, sul 19, veja que Minas Gerais, aqui está Vitória, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, só que o Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, eles têm uma altitude grande. Uberaba e Uberlândia é 600 metros de altitude, Belo Horizonte 800 metros, você vem aqui em Campo Grande, aqui, já tem altitude de 300 metros, tem uma outra formação de clima. Em Campo Grande seria uma cidade grande também, com muitas construções. Então, continuando o vídeo, vejam vocês, chegou aqui na África, tudo deserto na África, deserto aqui, vamos ver o sol, olha aqui na Austrália, tudo deserto na Austrália. Vai o Oceano Pacífico, chegou no Chile de novo, no nosso sul 19. Então não existe uma cidade, nem lá no norte, nem no sul do planeta, nem no norte do planeta, nem no sul do planeta, não existe uma cidade igual ao Governador Valadares, na mesma latitude, o que influencia o clima é a latitude e a altitude, como nós vimos lá, de maritimidade e continentalidade. Então agora nós vamos ver aqui outro aspecto aqui. Vejam vocês, hoje fala-se muito de aquecimento global, que o clima aumentou demais. Mas vejam vocês, com a evolução, formou-se ilhas de calor. O termo que está sendo usado é ilhas de calor. Aqui seria no meio onde não tem ilha de calor, seria um local mais tranquilo, não foi feito construções, então os edifícios interferem na circulação do vento, aumenta o calor. Asfalto e concreto absorve mais calor que a vegetação, asfalto e concreto. Isso é tremendo. Então você pega aqui, o sol começa a radiar esses elementos, o sol radia esses elementos, eles ficam irradiados. Eu moro no 7º andar de um apartamento, quando eu abro a janela, aí por volta de 6 horas, 7 horas, o que ocorre? Entra que calor para dentro, é melhor nem abrir a janela. Então, aí aumentou a temperatura, dizem que vai aumentar a temperatura até em 8 graus. Já aumentou em Belo Horizonte, eu ia lá quando eu era menino, hoje a temperatura lá, você chega lá, está à noite, 7 horas, 8 horas, está irradiando para cima da gente, está aquele calor tremendo. Essa irradiação que o sol radiou os elementos e ficou. Quando tirar esses calçamentos, esses asfaltos do meio da cidade, talvez elas voltam a ser melhor. A minha cidade está muito boa, que plantaram muitas árvores na cidade, dá para o pessoal circular debaixo desse sol quando ele está quente. Melhorou demais. Então, ilhas de calor, esse aqui. Vejam, olha que ilha de calor tremendo. Isso aqui é Nova York, Manhattan. Então, aqui ilha de calor. Aqui é Valdívia, é uma cidade lá no sul do Chile, que está na mesma latitude, proporcionalmente na mesma similaridade, 40 sul, Nova York 40 norte. Então, é um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Veja aqui, vou falar para vocês agora de um aspecto que eu não entendo por quê, porque isso eu não vejo, nunca na minha vida vi um tratado muito discutido, muito abordado para quem mora no sul do planeta. A questão do PRL e afélio. Lá no norte do planeta eu já vi um estudo lá falando que isso aqui, que o calor lá diminui 7 graus, 7% em relação aqui, devido a esse PRL e afélio. O que é PRL? PRL é perto do Sol, L é Sol, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Vejam vocês aqui, quando o Sol
está perto, ele está a 147 milhões de quilômetros. Quando ele está afastado, 152 milhões de quilômetros. E vejam vocês, quando ele está afastado, ó, para você ver, o trópico de Capricórnio, ele está pegando o trópico de Câncer. Então, ou seja, no verão do norte do planeta, é que ele está mais afastado. Nas minhas contas, isso diminui 2 graus em relação a quem está aqui no trópico de Câncer, no sul do planeta, quando o Sol está mais perto. Na minha correlação que eu que fiz, lá eles falam 7%, para mim isso aumenta a temperatura aqui no sul do planeta 2 graus em relação ao que poderia ser se o Sol tivesse afastado aqui quando passa no nosso verão. Então é mais um fator climático que aquece mais a nossa cidade. Nossa cidade é a nossa região do sul. Tem muito menos problema de transmissão desse coronavírus, de outras doenças de gripe, por causa desse calor que é maior aqui. Então, veja aqui, Vênus é 460 graus, está mais afastado do Sol do que Mercúrio, mas é cheio de dióxido de carbono. Olha o que aconteceu com o dióxido de carbono. O pessoal fala aquecimento global, dióxido de carbono demais, aqueceu demais, 108 milhões de distância do Sol. Terra, 15 graus a média da temperatura da Terra, 150 milhões afastada do Sol. Júpiter, menos 150 graus, 778 milhões. Somando isso aqui, o cara tem que fazer uma soma, vai dar 165 graus de diferença aqui da Terra para Júpiter. Se fizer a correlação aqui, a cada 3,8 milhões de quilômetros, daria 1 grau a menos. Então, como a distância da Terra, quando está afastada, essa distância que dá 5 milhões de diferença, para mim isso aqui influencia quase 2 graus Celsius quando ele está próximo do sul do planeta. Quase 2 graus Celsius. Então veja vocês, eu fiz uma pesquisa aqui, olha aqui, Nova York, a temperatura mínima registrada em Nova York foi menos 6 graus. A máxima foi de 30 graus Celsius, a máxima foi 30 graus Celsius. Periele, a mínima lá em Valdívia foi 4,5 graus Celsius, é muito frio, né? Mas a mínima foi essa. A máxima foi 22. Por que a máxima em Valdívia foi menor do que a máxima em Nova York? É como nós falamos, ilhas de calor. Valdívia, nós vimos a cidade de Valdívia. A cidade de Valdívia não tem prédio, não tem nada, né? Está na maritimidade, está perto do mar. Nova York está perto do mar. O mar ele tempera, ele não deixa a temperatura variar mais nas cidades que são ligadas, que são praianas, vamos dizer assim, ou que estão ligadas com o mar. Por quê? Se você pegar um balde de água, colocar no sol, tem uma terra do lado aqui, uma terra batida do lado. O sol vai esquentar aquela água ali, vai esquentar aquela terra. Se você chegar lá à noite, o que vai acontecer? Essa água vai estar morna mais tempo que a terra vai esfriar mais rápido do que a água. Então, o mar que recebeu essa radiação todo dia, nós vamos ver mais para frente por que ele recebe muita radiação, ele fica mais quente e ele mantém a temperatura mais regulada nas cidades que a gente chama de maritimidade, né? Nova York Vitória Rio de Janeiro Florianópolis Recife Então, aqui eu fiz agora um mapa do mundo aqui, onde eu estou observando melhor a questão da temperatura entre os trópicos, intertropical. O trópico de Capricórnio está aqui, o trópico de Câncer está aqui, o Equador está aqui. Aqui eu fiz um espectro de cores. Cores vermelhas, amarelas, cores quentes, cores frias, cores azuis aqui. Azuis, né? Verde para azuis. Essas são as cores frias. Então vejam vocês, devido ao periélio, o periélio, como já disse, ele está próximo, o periélio está próximo da Terra no verão abaixo do Equador, ou seja, no verão de Governador Valadares, de São Paulo, de Belo Horizonte, do sul do planeta. Então, o Sol está mais perto. Com isso, há um aumento de temperatura, como eu vou mostrar na tabela de cálculos, um aumento de temperatura no sul do planeta por causa do periélio. Então, vejam vocês, no afélio, como nós já vimos, o Sol está mais afastado da Terra. Então, as cores climáticas aqui seria menos quente do que as cores aqui debaixo da linha do Equador.
Então vejam vocês, olha essa faixa aqui. Como eu disse para vocês, o Sol vem, desce, ele passa aqui nessa linha mais vermelha, escura aqui, vem em São Paulo, volta, esquenta mais essa linha aqui, por isso que ela fica mais quente. Aqui já é mais fresco, porque dá um tempo aqui, ele sai daqui e volta para aqui, então dá um tempo. O Equador é a mesma coisa, já tem um clima mais equilibrado por causa disso. O Sol vai lá para o norte, volta, dá uma desacelerada aqui no calor e volta para aqui. Então esse é o aspecto, um aspecto que eu fiz de cores quentes no verão, tanto no norte do planeta como no sul do planeta, mas na região intertropical. Então vejam vocês agora, uma foto que eu fiz agora do inverno. Veja você, não estou no inverno, obviamente as cores são frias. Então, percebendo a conservação de temperatura, aqui essa cor aqui continua menos fria. Aqui em São Paulo é mais frio. Aqui é mais frio também. Aqui continua menos frio aqui, exatamente nessa latitude 19 de Governador Valadares, Belo Horizonte, Vitória, Uberaba e Uberlândia. E lá para cima, como ali está quando passou o verão, ali o Sol estava afastado. Então não houve conservação de energia, não houve conservação de energia. Aqui, por causa da conservação de energia, continua menos frio nessa faixa da latitude 19. Então isso tudo influencia no nosso clima. O que influencia na temperatura é altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e radiação solar. Então vejam vocês, eu fiz uma planilha aqui que você pode calcular a temperatura máxima em Minas no verão em qualquer lugar do planeta. Eu poderia depois até fazer um programinha, mas eu não fiz esse programa ainda não. Vejam vocês aqui. Olha aqui. Então a tabela aqui tem a posição da tabela, latitude de 0 a 90, ou seja, se você está no Equador, vai até 90 graus, até no Polo Sul. Imaginá-lo no sul do planeta. Ou no norte é a mesma coisa. De 0 para o norte é 90 também. Então aqui está a temperatura. Essa temperatura aqui eu a fiz segundo uma estimativa minha, devido à minha observação de clima. Então eu fiz essa estimativa aqui. Aqui também está a altitude. Altitude de 0 até 3.000 metros que eu coloquei aqui na tabela. Então veja vocês, segundo a altitude, a cada 150 metros diminui 1 grau. Então veio até menos 20 a 3.000 metros de altitude. Uma redução de temperatura quando está no verão, lá no norte do planeta, se você for calcular no norte do planeta, você vai olhar aqui. Então, menos 2, vai diminuir menos 2 graus, porque o Sol está afastado da Terra. Quando você for olhar o verão, abaixo da linha do Equador, aqui onde nós vivemos, Valadares, São Paulo, Belo Horizonte, Argentina, Uruguai, então você vai aumentar 2 graus. E quando a cidade for marítima, não importa a latitude, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, você vai diminuir 2 graus apenas no verão, 2 graus. Então vamos ver aqui, Governador Valadares, por que deu 40 graus o cálculo? Então você vê aqui, temperatura na latitude 18, 19, 39 graus, 39 graus. Então nós estamos aqui no periélio, quando está no verão, está no periélio, 39 mais 2, 41. 41 graus seria a temperatura, com menos 1 grau aqui, da redução devido à altitude. Então, por isso dá 40 graus. Se nós formos ver aqui, vamos ver aqui uma outra cidade, São Paulo. Por que São Paulo é 29 graus? Então, São Paulo, essa cor roxa aqui, 32 graus devido à latitude. Como ela está a 750 metros, 800 metros de altitude, eu vou diminuir 5 graus, então vai para 27 graus. Como ela está no periélio, aumenta mais 2, 29 graus. Por isso São Paulo tem 29 graus, né? E assim sucessivamente você pode fazer o cálculo. E existe também a tabela do inverno. Vamos ver a tabela do inverno. Então na tabela do inverno eu mudei aqui alguns critérios que eu fiz aqui, que na maritimidade vai ficar muito mais gelado ainda, vai ser menos 5 graus. E vai ter, por causa do periélio, por causa da conservação de energia, nós vamos aumentar 1 grau abaixo da linha do Equador. E acima da linha do Equador, nós vamos diminuir 1 grau. E as temperaturas aqui
eu também, devido à minha percepção, coloquei outras temperaturas. Então você faça o seu cálculo em qualquer lugar do planeta aí, você vai achar uma temperatura bem próxima da realidade, com essa tabela aí, ok? Ninguém no planeta tem um laboratório vivo igual esse que eu tenho aqui como engenheiro. Então essa é uma cidade que tem 4 meses de alta intensidade solar. Sabe o que quer dizer 4 meses de alta intensidade solar? Ao meio-dia, sol a pino na cabeça. Quando ele está a pino, ele é muito abrasador. Quando ele está inclinado, se você vai no final da tarde, pega um sol inclinado, ele é ameno. E com isso, há uma variação de muito calor de 8 da manhã às 17 horas da tarde. Então é uma cidade altamente quente. Então ninguém no planeta tem um laboratório igual esse que eu tenho. Por que eu tenho esse laboratório? Porque eu construí 20% dos prédios altos dessa cidade, eu e a minha equipe, e construí também muitas casas, construí outros tipos de construções, foram vários. Então isso aqui foi um verdadeiro laboratório, porque quantas coisas aqui que a norma brasileira não inseria, não estava inserido na norma brasileira. E que eu, por mim mesmo, tive que ir percebendo essas patologias provenientes do clima e tive que ir mudando, acrescentando, mudando a forma de construir da cidade por causa disso aqui. Então vejam vocês, é um verdadeiro laboratório. Ninguém tem isso no planeta. Aí eu disse de norma que eu tive que fazer alguns ajustes na norma para poder sair dessas patologias aqui da cidade. Sim, é verdade, mas 99% das obras seguem as normas e as normas funcionam. Agora vejam vocês, dentro dessas patologias há um fator muito preponderante que diz respeito ao clima, continuando a falar sobre o clima. Nós, nesse ano de 2019 para 2020, nós tivemos 4 meses de um bom clima. Não teve uma alta intensidade solar como nos anos anteriores. Nós tivemos enchentes, nós tivemos muitos dias cheios de nuvens, e com isso, o que aconteceu? Aconteceu que as patologias diminuíram, as pastilhas dos prédios não estão caindo, eu não estou sendo solicitado para poder ver trinca dentro de apartamento por causa de dilatação térmica, eu não estou sendo solicitado por vidros trincanos em alguns vidros especiais que trincam também aqui nessa cidade por causa do calor. Não, até o momento ninguém me chamou também para poder ver alguma laje deformando por causa desse clima, coisas que são inerentes nesse clima aqui da cidade. Então veja, de fato, o clima influencia tremendamente. Houve uma grande diferença dos anos anteriores para esse ano. Eu disse que para algumas pessoas em janeiro desse ano, tem 2 barragens que podem cair. Eu falei, dificilmente essas barragens vão cair. Elas podem até, por explosão não, pode começar algum sistema pipe nela e ela cair, mas por explosão é muito difícil cair, porque para mim as barragens caíram por causa de oscilações térmicas, patologia nas estruturas, e eu afirmo que poder-se-ia fazer proteções térmicas mesmo nessas barragens. Então aqui agora nós vamos entrar no High-Lux Gamma. O High-Lux Gamma é uma maneira de fazer uma simplificação para você poder decorar aí a questão do eletromagnetismo solar. Então você pode estudar aí no YouTube, tem várias aulas desse High-Lux Gamma. É uma forma para decorar aí que rádio, né, micro-ondas, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Mas isso aqui, nós vamos nos focar aqui na luz. O aspecto visível pelo ser humano é só esse aspecto daqui até aqui, da luz vermelha até a luz azul. Esse aspecto visível. Aquele que tem o arco, quando aparece o arco-íris, a gente consegue ver aquilo. Por que o céu é azul? Porque a onda azul, ela é pequena e a frequência é alta. A onda vermelha é grande e a frequência é mais baixa. Então a onda azul, por ter uma frequência mais alta e uma onda mais curta, ela capta primeiro as partículas que estão na nossa atmosfera e o céu fica azul. Quando você vai ver o pôr do sol, o céu está mais alaranjado, mais avermelhado, porque até essa onda, como a onda é comprida, ela demora mais a chegar aos nossos olhos. Por isso que
nesse caso aqui, ela é mais demorada para chegar. Mas a onda vermelha, ela faz menos mal do que a onda azul. Einstein descobriu a questão da física quântica, ele colocou potássio em cima de uma placa e colocou a luz vermelha. A luz vermelha não ionizou os elétrons. Quando ele colocou a luz azul, ionizou. Aí ele descobriu a física quântica. Não é o meu objetivo aqui dar aula disso, mas a luz azul, ela tem uma frequência alta e uma onda curta, então ela faz um dano muito maior para o ser humano. A ultravioleta a gente nem vê, faz um dano muito terrível. Então isso influencia muito na questão do clima e influencia muito nos aspectos da construção, porque essa luz azul, quanto mais o sol está a pino, mais essa luz azul está deformando as coisas. Ela não traz matéria, mas ela acelera a matéria. Vocês veem que você põe água, frita até um ovo, né, em cima do asfalto. Então a luz azul, ela tem esse aspecto. Então ela vai influenciar tremendamente no clima. Veja vocês que vocês não veem abacate azul, manga azul, laranja azul, vê laranja vermelha, amarela, abacate verde, não vê nada azul. Não se faz uma tulipa azul. Quando faz, ela morre rapidinho. Então a luz azul, ela tem muito a ver com o clima. Por isso é bom conhecer esse eletromagnetismo solar. Isso influencia diretamente na construção e obviamente que influencia diretamente no corpo humano. Por isso você fala assim, não vamos ficar na praia de 10 horas a meio-dia, 1h da tarde, porque é por causa da luz ultravioleta que a gente nem percebe. Então você imagina uma pessoa arando a terra lá na Bahia, de 8 da manhã até 4 da tarde, que é uma influência muito forte, ainda mais na época do verão. É muito difícil. Hoje, com o advento aí do ar-condicionado, facilitou muito. Então é muito difícil para essa pessoa poder trabalhar na Bahia, em Minas Gerais, onde o clima é muito quente. Já em São Paulo, para o sul, já é mais fácil você trabalhar, você pegar a enxada e fazer essa plantação. Lá nos Estados Unidos é mais fácil. Lá tem calor tremendo. Lá tem época que tem aspecto de temperatura até de 50 graus. Mas não fica 2 meses, igual aqui em Governador Valadares, não. Não fica nunca 2 meses. Igual Salvador fica também um bom tempo. Não tem isso lá nos Estados Unidos. Agora, vamos ver essa correlação aqui. Aqui, ao nível do mar, as partículas de oxigênio e nitrogênio, elas estão bem juntinhas, porque há uma pressão muito grande em cima delas. Quando elas sobem, elas já ficam mais espaçadas. Então elas ficam mais rarefeitas. Então veja isso aqui. Aqui é como se fosse uma base que está aguentando todos esses oxigênios. Então você imagina, o oxigênio está quanto mais baixo, mais ligado ele está. Isso tem muita influência no clima. Isso aqui, no corpo humano, vai dar 10 toneladas de peso em cima do corpo humano. 6,6 de pressão por centímetro quadrado no corpo. A gente nem sente por quê? Porque o corpo, os elementos dele dentro da gente já está pressionado e resiste isso já resiste isso aí. Então, se você mergulhar numa piscina 10 metros, essa pressão já vai para 20 toneladas. O máximo que o homem conseguiu mergulhar sem equipamento foi 80 metros. Mas ele fica muito comprimido. Então, a pressão atmosférica sobre a gente são 10 toneladas em cima da cabeça da gente. Ou seja, o ar, o nitrogênio, tudo pesa. Então aqui o que eu falei? Então a pressão de 10 toneladas, o corpo já está todo pressionado, ele resiste a essa pressão. Por isso que a gente não sente muito esse efeito. Veja aqui, quem está isso aqui, eu fiz até aqui uma montanha, aqui um rio, uma ilha. Então quem mora aqui em Governador Valadares, ele tem os oxigênios, o nitrogênio estão muito mais comprimidos que quem está aqui na própria cidade de Governador Valadares, que tem essa montanha. Quando a gente desce aqui, a gente sente um peso, a gente sente uma dor no ouvido. Quando a gente desce aqui, 1000 metros que a gente desce aqui. Belo Horizonte está 800 metros. Né? La Paz está lá 3.000 metros, lá para cima. Então, lá o oxigênio é rarefeito. Quando a pessoa desce de lá para cá, ela não passa mal. Ela não passa mal. Mas ela não aumenta o poder físico dela, não. Mas quando nós que moramos aqui embaixo, nós vamos lá para La Paz, com altitude maior, a gente passa mal lá, falta de oxigênio.
Então é muito bom morar em Governador Valadares, morar em Cidade Baixa, que tem mais oxigênio para respirar. Quando eu vou lá em Belo Horizonte, que é 800 metros de altitude, depois eu volto aqui para Valadares, eu sinto até um pouco cansado, porque eu fiquei dias lá respirando menos oxigênio. Mas só o que acontece com o oxigênio? Então, até 20 mil metros, a percentagem de oxigênio mantém-se a 21%. A composição da atmosfera, até 20 mil metros. Essa percentagem de oxigênio é 21%. Se você voltar aqui, você imagina esse sol, essa radiação solar pegando em tanta molécula aqui na baixa pressão aqui. Na alta pressão, desculpa, na alta pressão da atmosfera. Tem muito oxigênio aqui em Valadares. Vem essa radiação solar, obviamente que a sensação térmica vai ficar muito maior. Aqui em Nova York, no Rio de Janeiro, vai ficar muito maior. Aqui, veja você como é que a altitude faz parte até do ponto de ebulição da água. No Rio de Janeiro, ou seja, a altitude é 0, 100 graus a água ferve. Vamos pegar uma outra maior aqui. Campos do Jordão, 94 graus a água está fervendo. Já está na altitude bem alta, 1.800 metros. Influencia nisso aí. Aqui que eu estava falando com vocês de maritimidade. Quando a pessoa está na beira do mar, quando as cidades estão na beira do mar, é tudo mais fresco, tudo é mais fresco, tá vendo? O mar regula mais essas temperaturas. Aqui já está mais no sul também, ajuda também. Mas nós estamos aqui em Governador Valadares, está por aqui assim, é muito seco, o clima é muito baixo, Governador Valadares. Então é muito quente por causa disso. E também tem as correntes de ar. Vejam vocês aqui. Isso aqui é corrente de ar. Valadares está exatamente nesse meio, desse cruzamento aqui. Vejam vocês. Não venta muito aqui em Governador Valadares. Não venta muito. Então, isso influencia demais no clima. Tudo que nós pensamos, eu assisti uma palestra recentemente, onde a pessoa fala de adaptabilidade. Então, para ter adaptabilidade, nós temos que estar jogando, nós temos que pensar nas outras pessoas e pensar em nós mesmos, tempo para conosco. Então vejam vocês, o que é mais difícil? Você se adaptar ao frio intenso que tem lá no norte do planeta ou adaptar ao calor intenso que tem aqui no sul do planeta? Aqui nessa região que eu falei, precisa de 4 meses de alta intensidade solar. Óbvio que, pelo meu entendimento, é muito mais fácil você se adaptar ao grande frio do norte do planeta. Se nós formos olhar os primórdios da humanidade, começou, obviamente, ali no Egito, na África e também na Europa. E as pessoas, para poder sair do frio, era mais tranquilo para sair do frio. As pessoas faziam cabanas, os índios faziam cabanas com couro de animais. Faziam cabanas imensas. E ali dentro eles colocavam a tocha de fogo ali, faziam uma fogueira ali dentro, ficavam ali conversando, dormindo, aquecendo com aquilo ali, com madeira. E depois as pessoas foram evoluindo, foram fazendo casas já com cimento, com tijolo, e casas maiores de madeira, e sempre fazendo a lareira dentro das suas casas. Então era mais fácil sair. Veio também o carvão. Então o pessoal se adaptou com isso. Aí descobriram os Estados Unidos, no ano de 1500, praticamente 1500, igual a América do Sul também. Os Estados Unidos se desenvolveu muito mais do que a América do Sul. Por quê? Porque no meu entendimento é muito mais fácil você sair do frio do que do calor. Imagina uma pessoa arando uma terra aqui, nessa região nossa aqui. Arando a terra meio-dia nesse sol causticante aqui, que queima, que dá câncer de pele, que faz muitas coisas tremendas de ruim na vida das pessoas. Então nós estamos falando aqui de adaptabilidade, de clima, o quanto que o clima é importante na vida das pessoas. Então, em 1950 inventaram o ar-condicionado. Ótimo, inventaram o ar-condicionado. Cuba teve um hotel, primeiro hotel do mundo, com todos os quartos com ar-condicionado. Então isso já veio, e hoje aqui nessa cidade que eu falei muito aqui, Governador Valadares, muitas pessoas que já têm ar-condicionado, tem shopping com ar-condicionado, carro com ar-condicionado, nós estamos nos adaptando. E a nossa cidade é maravilhosa para se habitar. Mas tem muitas pessoas aqui ainda que moram, minha casa, minha vida, minha casa, meu forno. Ou seja, como que uma pessoa vai trabalhar se fica a noite toda brigando com pernilongos, brigando com o próprio calor? Como que ela vai ter cabeça para poder chegar no outro dia, desenvolver-se numa sala de aula, ou o cidadão desenvolver-se no seu trabalho?
Então, eu fiz um estudo procurando entender o que ocorreu com a barragem. E ao longo aqui da nossa exposição, nós vamos explicando. Mas eu conversei com muitos outros amigos engenheiros também. Quando eu vi uma barragem, eu chamei um amigo especialista em impermeabilização, especialista em tratamentos de patologia, tratamentos térmicos. Chamei esse engenheiro, que é um amigo meu de muitos anos, chama-se Rosalvo Novaes, ele falou, quando eu mostrei para ele, essa queda ocorreu por causa disso. Ele disse, eureka, Hermes, para mim foi isso mesmo que você está falando. E, obviamente, que eu fui evoluindo nos estudos. No nosso estudo, aponta fatores climáticos como o causador do rompimento da barragem de Brumadinho. Olha, nós estamos num país tropical. Dizem muito hoje sobre aquecimento global. E isso realmente pode ter causado esse grande dano. Dano não. Um assassinato em massa. Em massa. Muitas pessoas morreram por causa da responsabilidade, por causa da ganância de dinheiro. Então, as minhas obras, eu nunca posso falar isso, eu nunca economizei nesse setor de tanta responsabilidade que é uma estrutura de uma obra. Sempre coloquei dentro das normas, ainda colocava as coisas que eu achava que eu teria que melhorar. O meu trabalho ele é todo pessoal, particular. Eu não estou recebendo nada para fazer isso. Eu fiquei comovido, como engenheiro, eu estou dando a minha colaboração, porque eu vejo o que causou esse rompimento e sei que tem como mitigar as barragens, tanto de rejeito como as de concreto também. Se você faz uma barragem que vai durar 100 anos, o que custa você fazê-la para durar 300 anos? Você faz uma ponte para durar 500 anos, por que você faz para durar 1000 anos? Qual o problema? Porque nós não vamos estar aqui. Mas o interessante dentro do nosso estudo aqui, que as barragens de Mariana a barragem de Mariana caiu dia 15 de novembro. A barragem de Brumadinho caiu dia 25 de janeiro. O cidadão vai arar uma terra 2 horas da tarde, meio-dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, com o sol a pique na cabeça dele. Quando o sol está a pique, toda a força da radiação, toda essa radiação com essas ondas ultravioleta, azul, queima o cidadão. É uma radiação muito forte, a frequência azul é muito forte, a frequência da onda violeta é muito forte. Só pega pique nos países tropicais. Aí dia 5 de dezembro passa pique lá em Brumadinho. Aí ele vai lá dia 22 de dezembro e chega lá na cabeça dos paulistas. Mas os paulistas têm a felicidade que já chega lá voltando. Aí dia 6 de janeiro já está na cabeça do pessoal de Brumadinho. Não quer dizer que ele está na cabeça, que ele está lá em São Paulo, que ele não está esquentando Brumadinho. O sol, se você pegar um raio de 3.000 quilômetros, ele está esquentando tudo. Está esquentando. Ele está agora lá no Equador, já está esquentando a gente aqui. Então, quando ele está ali em São Paulo, ele está esquentando lá o Paraná, o Porto Alegre, mas sempre inclinado. Quando você vai no final de tarde, você pega aquele sol inclinado, você sabe que ele é gostoso. Mas pega um sol a pique na cabeça. Se você quiser pegar um sol a pique na cabeça, vem num país tropical. Porque lá no Canadá você não vai pegar esse sol a pique nunca. Lá no sul da Argentina, nunca. Nem na Argentina, nem em Buenos Aires, você não vai pegar sol a pique. Então isso é entender do clima tropical. Essa radiação solar, ela é danosa. A radiação solar, ela causa pressão nas estruturas. A radiação solar não tem matéria, mas ela acelera a matéria, os elétrons. Ela pressiona a estrutura. Olha para você como é que isso é interessante, ela pressiona, nós vamos chegar na barragem, pressiona a estrutura. Então, eu fiz um protótipo aqui, uma simulação em 3D, do sol pegando, amanhecendo em cima dessa barragem de Brumadinho e anoitecendo. Você vai ver que pelo norte da barragem, o norte geográfico, o norte magnético, é pouca diferença, ela pega de manhã, sai pegando de manhã na barragem e sai pegando à tarde também. Chega de manhã lá em Brumadinho, que é uma cidade mais alta, mas chega de manhã lá, nasce com 18 graus. Aí chega lá para as 2 horas da tarde, está 28 graus, 29. 28 graus, 29, isso é a temperatura ambiente. Mas a temperatura no material ela é diferente. Eu já mostrei para vocês uma laje 53 e dentro do apartamento 29.
Então o material é muito irradiado. Isso aqui foi tudo feito com muita compactação até mais de 100 metros para cá. Isso compacta muito, é muita máquina em cima. Se você for fazer um teste de sondagem, vai batendo, é assim que a gente faz o teste de sondagem, para ver a resistência do solo. É uma resistência muito grande, porque eles fizeram isso aqui, ao fazer, eles fazem essa compressão nesse material, nesse rejeito de minério, a ponto que a ideia é transformar isso aqui em uma rocha. É praticamente uma rocha, tanto que eles compactam, a ideia é transformar a rocha. Mas ao longo dos anos, de tanta água, deterioração, clima, sol, água, chuva, isso aqui foi virando alguma coisa aquosa, tipo um corpo humano. O corpo humano é aquoso. Nós temos aí 90% de água no nosso corpo humano. Então a barragem começou a ter um outro comportamento. Se ela começou a ter um outro comportamento, outras coisas fizeram diferença nessa barragem. Outras coisas deixaram a barragem fragilizada. Então, o que eu poderia dizer? Então ela foi feita para ser uma rocha. Nós, seres humanos, somos uma coisa aquosa. Um cavalo é uma coisa aquosa. Um elefante é uma coisa aquosa. A barragem também tomou uma proporção já não de rigidez, tipo uma rocha. Uma rocha, quando você passa na beira da estrada, você não vê muro de arrimo para proteger uma rocha. Todo mundo percebe na beira da estrada, muitas rochas não tem muro de arrimo nessas rochas, porque as rochas têm estabilidade própria. Isso aqui foi feito para ser uma rocha. Mas deteriorou. Vamos fazer um protótipo para ver o que ocorreu com a barragem. Não adianta fazer um protótipo de uma barragem dessa, porque você vai esperar 40 anos, 50 anos que essa barragem tem, para essa outra barragem assumir as características dessa barragem. Nem assim não tem jeito, porque mesmo se você fizer esse protótipo, a barragem vai ficar em qual condição de tempo? Qual o clima que vai passar nela? Quantas chuvas que ela vai tomar? Qual foi a ação que entrou nessa barragem? O que foi feito? O que foi trabalhado? Foi retirado, como diz lá no inquérito. Fizeram sondagens, fizeram coisas para tirar água dos lençóis d'água da barragem. O que foi feito? Qual comportamento foi feito em cada um? Diz que aqui foi feita uma praia de argila. Então o professor viu lá nessas fotos e saiu vários jatos de água aqui. Ora, saiu vários jatos de água. Ele não entendeu por que saiu vários jatos de água, que ele disse lá na minha palestra. Não saiu vários jatos de água, nós não estávamos entendendo isso aqui. Ora, não tem tubulação aqui, como é que saiu o jato de água? Saiu o jato de água porque fizeram esse primeiro alteamento aqui em argila. A argila fratura. Então, quando ele viu lá as fotos lá, parando, ele viu saindo jatos de água aqui. Então eu apresentei o trabalho, aí ele disse com muita nobreza desse grande mestre do Brasil, em barragem, ele falou, como que nós não pensamos nisso? A sua ideia tem pertinência. Vou colocar minha equipe para poder estudar isso. Ele tem uma equipe lá segundo ele, de 60 pessoas, de engenheiros, mestres e doutores, e tem uma equipe também de mais 60, são 120 a equipe dele. São pessoas, obviamente, altamente habilitadas. Mas o que eu estou querendo colaborar é porque, não é porque eu sou melhor do que esse povo todo, é porque eu vivo numa cidade muito quente, uma cidade de altitude baixa. Essa cidade é muito quente que eu moro. E eu, como sou engenheiro, já tenho mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Obviamente que eu já passei por muitas situações de conhecer a força que a temperatura, que a variação de temperatura faz em uma edificação. Então eu conheço muito bem essa força. O que aconteceu? Ela pegou muita água do dia 25 até o dia 6 de janeiro. Depois, dia 7 de janeiro, até o dia 16 de janeiro, só sol na barragem, só perdendo umidade. Aí vieram umas chuvas até muito danosas. Dia 17 veio uma chuva, pouca chuva. Dia 18 veio também uma chuva, até pouca chuva, o tempo estava muito nublado. Se vocês perceberem no meu gráfico, lá tem uma linha para baixo, que era o dia 18. Aí dia 19 e 20, não choveu nada, só sol em cima. Dia 21 veio uma chuvinha, essa chuvinha trouxe mais calor para a profundidade. Como o oxigênio, que faz parte da água, obviamente ele carrega mais calor para dentro. Veja que a água, quando ela aumenta a temperatura, tem uma tabela aí que a tensão superficial da água diminui.
Quando ela está a 5 graus, a tensão dela é mais forte. Quando ela está a 30 graus, a tensão é menor. Então isso carregou mais calor, cisalhando mais para dentro. Parece uma chuva cirúrgica. Quando chegou no dia do desastre, vejam bem, o que eu estou dizendo aqui, nós podemos evitar muitos desastres se nós fizermos projetos de mitigação. Então, é o que eu estou falando, nós vivemos num clima tropical. Nós temos que, fala-se muito de aquecimento global, mas nós temos que entender o nosso clima tropical, que o nosso clima tropical, eu sei a força violenta que é uma variação de temperatura em uma obra de concreto, eu não tenho dúvida nenhuma. É o que eu estou chamando as autoridades para poder tentar mitigar, atenuar esse punhado de barragem que tem por aí. Mas eu estou trazendo uma visualização diferente porque eu vivo num clima tropical, um clima que eu já disse. O cidadão lá da Alemanha ele tem de tudo de barragem, ele tem um conhecimento profundo de drenagem, pesômetro, fazer essa barragem, fazer essa densidade dessa barragem, essa compactação. Tem esse entendimento todo. O da Alemanha, dos Estados Unidos também. Da China tem. Mas o clima lá é temperado. E eles não conhecem o nosso clima aqui. E eu estou chamando a atenção para isso. Fiz um relatório climático da barragem. Foi a mesma coisa. Mariana teve chuvas também, teve muito sol. E nos anos anteriores não teve. Mariana teve um comportamento similar também. Mariana estava carregada. Eu vi um depoimento do engenheiro que ela fala, eu não achava nunca que Brumadinho ia cair, porque Mariana estava carregada. Brumadinho não. Por isso que eu fiz questão de fazer aqueles demonstrativos, que o que causa ruptura uma estrutura, mesmo você tirando carga dela? É a variação de temperatura. Mariana estava carregada, caiu. Brumadinho estava sem carregamento, caiu, porque derrubou as duas para mim foi a temperatura. Foi a temperatura relacionada com esse fator climático, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Temos que entender o nosso clima tropical. Agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, morreram 14 pessoas por causa de um gerador. Não saiu a perícia, não, mas arrisca uma opinião. Arrisca uma opinião, pode ser que eu esteja equivocado. Esse gerador ali, eu já vi, 3 horas da tarde, estava 39 graus. Ou seja, quantos quartos com ar-condicionado ligado? O gerador já devia ter certo tempo de uso. Na hora do acidente, 5 e pouca, estava 33 graus a temperatura relativa. Então, aqueles fios entraram em colisão, explodiram. É o nosso clima tropical. No Rio de Janeiro é clima tropical. Essa forte radiação solar, ela penetrou nessa estrutura e foi fazendo mais essas cavidades de cisalhamento. Fazendo esse cisalhamento, chegou esse dito dia que esse negócio entrou e, de repente, aqui embaixo, foi o que explodiu. Outra coisa, outro fato que aconteceu, que a pessoa falou, você vai mexer com esse assunto de barragem. Mariana tem 11 mil páginas no processo. Eu virei para essa pessoa e falei assim, vou mexer sim, porque eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo nada, eu não estou recebendo nada por isso não. Eu estou consternado, eu sou engenheiro e acho que a engenharia ela é além de só fazer. Ela faz e ela descobre seus problemas para corrigir, que nós temos que olhar para o futuro, não podemos ficar sem algo esclarecido. Minha ideia aqui é esclarecer para poder tentar resolver as barragens que ainda estão aí em movimentação. E como eu vivo na cidade de clima tropical, eu vejo esse punhado de acidente, eu afirmo que tem muitas barragens correndo risco. Não vou falar risco iminente, pode ser daqui 1 ano, como pode ser daqui 100 anos. Mas se você pode tratar essas barragens para elas durar 200, 300, se faz necessário, é fácil. A engenharia é isso. A engenharia está em constante modernização. Então eu disse para essa pessoa, você vai mexer com barragem? Com esse negócio? Eu falei, vou sim, o dia que tiver uma barragem feita de diamante, revestido de um material, de um aço antioxidante, talvez eu não vou. Por quê? Porque o diamante é um minério que não sofre, aguenta essas corrosões, esses abrasivos, essas coisas todas, esses ataques biológicos. Mas é óbvio que você tem que revestir com aço inox, senão alguém vai lá roubar porque ele quebra fácil. Ele tem baixa tenacidade, o diamante. Então, imaginou se você pudesse fazer uma barragem de diamante, ainda pudesse colocar uns ferros, já que o diamante não vai aguentar muita tração, que coisa maravilhosa, a barragem ia durar
quantos anos? 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos? Ora, se pudesse fazer se nós tivéssemos condições de fazer esse diamante para fazer uma barragem, nós íamos gastar toda a energia do Sol. Então isso é uma coisa impossível. Então nós fazemos estruturas, nossas estruturas deterioram e nós estamos no mundo, num país de clima tropical. Nós temos que entender nosso clima tropical para melhorar nossas estruturas. Nós temos que melhorar as normas, nós temos que mudar as normas de concreto armado, de aço e de barragem. Todas elas têm que aumentar esse coeficiente de temperatura. Algumas pessoas já estão me ouvindo, já estão aumentando o coeficiente de temperatura nas estruturas. Então esse é o meu entendimento sobre barragem. Portanto, fica a pergunta, por que a maioria dos acidentes em estrutura geral ocorre na primavera e no verão? Por quê? Verifique, por que ocorre nessa época? A pergunta final é essa. Então, o que eu falo para todos, vamos mitigar essas barragens. Vamos travar esses gatilhos, ou no mínimo enferrujar esses gatilhos. O meu estudo não se trata simplesmente de um gatilho. Meu estudo é um estudo baseado em ciências físicas, matemáticas, né, e ensaios de laboratório e relatórios climáticos. E uma experiência de mais de 40 anos que eu tenho nessa vida de construções de estrutura. Tudo para mim é uma estrutura. Um lápis é uma estrutura, um palito de fósforo é uma estrutura, um corpo humano é uma estrutura, um prédio é uma estrutura, uma ponte é uma estrutura, uma barragem é uma estrutura. Todos têm o mesmo objetivo, de resistir a si próprio e a outros esforços que vêm externos para cima dessa estrutura. Então fica aí nosso trabalho e gostaria de mais uma vez chamar a atenção, principalmente das autoridades, porque nós fizemos um estudo e pensamos que com esse estudo nós podemos salvar vidas, evitar problemas na própria natureza e, acima de tudo, fazer o melhor para termos obras mais seguras no nosso país. Ok? Obrigado.